Fala, meus amigos aí, torcedores do Clube do Remo ou não, né? Rapaziada, bora conversar nesse vídeo aqui sobre o mercado da bola do Clube do Remo, né? Porque dois nomes aí surgiram recentemente no radar do Clube do Remo. Só que é o seguinte, né? As coisas elas mudaram e mudaram para melhor. O Clube do Remo agora tem mais uma vasta é, um leque, na verdade, de opções de jogadores. A gente vai conversar um pouco aqui sobre esse leque, né? Sobre essa condição do Clube do Remo de contratar estando agora na primeira divisão do futebol brasileiro. Vamos lá, né? Primeiramente, é importante a gente explicar o seguinte. Agora com o fair play financeiro implementado no futebol brasileiro, um clube de futebol ele só pode gastar 70% daquilo que ele arrecada. Se eu não estou enganado, não é uma certeza, tá? É apenas um achismo. Isso também vale para os salários dos jogadores. Isso também vale para a folha salarial do clube. O clube só pode gastar de folha salarial 70% daquilo que ele arrecada também. Se eu não estou enganado, tá? A galera que entende um pouco mais da questão de fair play financeiro, deixa aqui nos comentários aqui para esclarecer isso. Mas se eu não me engano é isso também. O Clube do Remo, por exemplo, vou te só um exemplo, tá, disso. Se o Clube do Remo na temporada 2026 ele arrecadar 100 milhões, ele só vai poder gastar até 70 milhões. É o que o fair play financeiro do futebol brasileiro prega. E é claro que o nosso orçamento ele é muito limitado, né? Comparado a esses clubes aí, como o Grêmio, Flamengo. Eu não vou nem falar de Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras hoje são inalcançáveis em termos de grana, né? Em termos de orçamento. Mas vamos falar de Grêmio, São Paulo, Corinthians, Internacional, já que tem folhas salariais bem altas, né? Botafogo, Vasco, Fluminense. Não dá para comparar. Hoje não. Quem sabe um dia. Porque o Fortaleza chegou no patamar desses times aí. Fortaleza chegou. Essa temporada agora, o Fortaleza caiu muito por escolhas erradas do que propriamente por falta de grana. Essa temporada agora foi a temporada que o Fortaleza mais gastou com reforços. Foi a temporada que o Fortaleza mais investiu no seu elenco. Infelizmente não deu certo, né? Acontece. E eu nem sei quanto foi o jogo do Fortaleza com o Bragantino, tá? Porque o Fortaleza estava com a cruz e a espada. Ganhou de 1-0, inclusive, né? Ganhou do Bragantino de 1-0. Fortaleza ainda acredita que pode escapar do rebaixamento. Tá com 37 pontos. E, por exemplo, o Vitória, que tem os mesmos 35 jogos do Fortaleza, tem 39 pontos. Né? Ele está a 2 pontos do Vitória. A 4 do Internacional, né? A 5 do Ceará, que é o rival dele, direto. Então o Fortaleza ainda tem chance ainda de escapar. É muito difícil. Tem que ganhar os 3 jogos. E torcer aí. Se ganhar os 3 jogos, o Fortaleza escapa, tá? Só para falar aqui da Série A agora. Até porque é assunto pra gente, né? Agora a gente vai falar muito de Série A. Mas voltando aqui a falar do Clube do Remo, né? De questão de orçamento. É claro que para um clube que está voltando à Série A, 31 anos depois, a limitação financeira ela existe. E não tem como competir financeiramente com esses clubes. Porém, o Clube do Remo pode se montar um time competitivo. Tem condições sim de montar um time dentro da sua realidade financeira que possa competir até por uma competição internacional, uma sul-americana. Dá sim, tem condições. Agora o Remo precisa ser certeiro. Não dá para você desperdiçar grana e desperdiçar o seu orçamento, sendo que você já está com ele bastante limitado. Por exemplo, o Remo vai ter que renovar com o Pedro Castro. É obrigação, tá? Mas eu não estou falando de desempenho não, gente. É de gatilho no contrato. O Remo contratou o Pedro Castro nessa temporada e no contrato dele tem a opção de renovação automática em caso de acesso. Foi a mesma coisa com o Ítalo ano passado, com o Pavani ano passado, né, que foram jogadores que renovaram automaticamente com o clube do Remo. Dessa vez, o Pedro Castro. O Remo vai ter que renovar com ele por mais uma temporada. Porém, isso não significa que ele vai ficar no elenco, tá? Eu acredito que o Remo empreste ele para times da Série B, ou até mesmo da Série C, que para mim é o nível dele, tá? Eu acho que o Pedro Castro, se for para jogar a Série B, vai ser ali em times que estão subindo de divisão, né? Como, por exemplo, o próprio São Bernardo, né?
a Ponte Preta, esses times aí. Eu não vejo o Pedro Castro no elenco brigando por acesso de novo, eu não vejo. Tecnicamente, ele é muito fraco, tecnicamente, tá? Então, mas ele deve renovar, porque a cláusula no contrato dele vai ser acionada. Voltando a falar aqui sobre o orçamento do Clube do Remo, digamos que o Clube do Remo tenha uma folha salarial de 7 milhões. Se você multiplicar 7 por 12, né, você vai ter aí 84 milhões anuais gastos só com futebol. Porque digamos que a folha salarial seja 7 milhões, né, do Clube do Remo, mensal. Você vai de janeiro a dezembro. Você vai gastar basicamente 84 milhões só com folha salarial. Wayne, então o Remo não tem condição de ter lucro? Sim, claro que tem. 100 milhões é um orçamento inicial, mas um clube como o Remo, que tem ali uma torcida apaixonada e uma torcida consumidora, isso que é o mais importante, né? Um torcedor que compra, um torcedor que vai no estádio, um torcedor que está todo o tempo junto com o clube, que roeu muito osso para chegar agora, quer agora aproveitar também a carne. O Clube do Remo tem a condição de aumentar muito mais essa receita. Tem Copa do Brasil, onde o Remo pode chegar longe, né? Vai depender muito também do elenco, vai depender muito das metas, daquilo que o Clube do Remo quer. Se eu fosse o Remo, eu traçava uma meta na Copa do Brasil de quartas de final, inicialmente. Chegar na semifinal tá lindo, chegar na final tá surreal. Se ganhar o título, eu nem sei o que eu vou fazer no outro dia, mas falando mesmo, para mim, o Clube do Remo tem que traçar essa meta inicial. Um time de Série A de Campeonato Brasileiro tem que chegar no mínimo, nas quartas de final da Copa do Brasil. A gente sabe que é muito difícil. Então, na questão orçamentária, o Clube do Remo está limitado, a gente sabe disso, mas tem condições sim de ser competitivo. Vamos falar agora sobre jogadores, tá? Eu falei recentemente aqui sobre o interesse do Clube do Remo no Kevin Ramírez. Eu não mudo minha opinião. Eu traria ele para a Série B, para a Série A, quer dizer. Eu traria ele. Na Série B, ele foi muito bem. Ele foi muito bem na Série B, apesar do time dele ter sido rebaixado, o Amazonas. Mas ele foi, de longe, o melhor destaque daquele time do Amazonas. E se há um interesse do Remo, né, de utilizar jogadores no Parazão e na Copa Norte, o Kevin Ramírez poderia ser uma grande opção ali para o ataque do Remo. Outro jogador também que vem sendo falado aí é o Alisson Safira, jogador do Cuiabá. Só que aí é uma questão muito complicada, porque, gente, negociar com o Cuiabá nunca é bom. Nunca é fácil. O Cuiabá tem um presidente que ele é muito ríspido e muito rígido nas suas negociações. E ele é um cara que não costuma facilitar a saída de jogador. O Alisson Safira tem contrato com o Cuiabá, tem proposta de outros clubes, inclusive do exterior. Fez uma Série B boa, o Alisson Safira. Bom jogador, tá? Bom jogador. Vamos lá agora para pedidos do torcedor. Vamos lá para o Rony, né? Jogador que foi revelado pelo Clube do Remo. Tá com seus 31 anos, né? Deixa eu só confirmar aqui a idade do Rony, mas eu acho que é isso. Acho que o Rony tem 31 anos, tá? Ou 32. 30 anos. É de 95 o Rony, né? Ele deve fazer 31 anos em maio do ano que vem, tá? O Rony tem 31 anos. Seria uma boa contratação, tá? Eu vejo o Rony como uma boa contratação. Outro jogador também que foi falado, Marinho, né? Atacante do Fortaleza. Quantos anos tem o Marinho aqui? Deixa eu até confirmar logo para vocês aqui. Atacante do Fortaleza, que não vive uma grande fase há muito tempo, né? Mas que também estaria sendo cogitado no Clube do Remo. Está com 35 anos o Marinho, né? Aliás, a última grande temporada que eu lembro do Marinho foi no Santos, né? Naquela temporada absurda que ele comeu a bola. Acho que foi lá em 2020, eu acho. Na pandemia, né? Quando o Santos chegou na final da Libertadores, né? Dali por diante, eu não lembro do Marinho mais jogando grande, fazendo uma grande temporada, né? Ele jogou muito naquela temporada ali. Anterior também, de 2019, ele já tinha jogado muito, ele e o Soteldo. Mas Marinho também é um nome abordado aí no Remo. E o último nome, que esse daí não foi abordado no Remo, mas o torcedor comenta muito, é o do Daverson. Gente, o Daverson, para mim,
pela característica que o Clube do Remo quer e que o Clube do Remo procura e que o Clube do Remo busca no mercado, o Remo não vai contratar o Davidson. O Davidson, ele tem um histórico de não levar o projeto a sério, de sempre ficar com as palhaçadas dele. É um bom jogador, tá? É um bom centroavante. Mas não é um cara confiável para você colocar numa meta. Não é. Digamos, tá? O Remo tem uma meta aqui. Aí o Davidson vai começar as palhaçadas dele para querer ali viralizar, para querer virar meme. E o clube precisando ganhar. Digamos, um clássico contra a Mucura. A gente está perdendo de 1-0, supostamente. Aí o Davidson vai começar com as palhaçadas dele em campo, que nem ele ficou no Fortaleza esse ano. Eu, sinceramente, não contrataria o Davidson. E ver o torcedor pedir o Davidson só me remete àqueles últimos jogadores que o torcedor do Remo também pedia, né? Que não deram certo. Eu acho que o Remo precisa contratar um centroavante para a próxima temporada, um grande centroavante, um cara brocador mesmo, fazedor de gols, um cara que já está jogando na Série A, mas não é o Davidson. Não é o Davidson. E o Rony não é centroavante, né? O Rony, ele é um ponta. Ele é um ponta novo ainda, 31 anos, que desses daí, eu acho que o Rony seria a melhor opção. Só que tem um detalhe, o Rony é um jogador caro. O Rony não é um jogador barato, ele ganha muito, tá? Muito. Para ele vir para o Remo, ele teria que baixar o salário dele, drasticamente. Papo ali de 300 mil, 250 mil, por aí. Eu acho que o Remo não vai ter condições de pagar $500 mil para jogadores, tá? Nessa temporada não, talvez nas outras, se permanecer na Série A, sim. Mas nessa temporada agora, a política do Braz e da diretoria é montar um time competitivo, um time operário, mas que se encaixe perfeitamente na questão orçamentária do clube. E eles não estão errados. Eles não estão errados. Mas deixa aí seu comentário, quero muito saber sua opinião, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.